Falando de aspectos acessórios do estudo do Antigo Testamento. Vou pedir para o Sérgio abrir lá a apresentação. É o slide que vai falar da geografia do mundo bíblico. O número eu não gravei dessa vez, desculpa. Deixa eu pôr meu óculos aqui, que eu sou um pastor agora que usa óculos. Um óculos antigo, já vou fazer um novo agora. Bom dia, bom vê-los, né? Vocês estão tudo aí atrás, vocês estão com frio, é isso? Puxa, que legal que vocês são, né? Vamos fechar essa porta lá depois, Cris, para nós ali? Isso. Para não ficar essa corrente de vento aqui, né? Nossa, Demir, que inveja. É um cafezinho que você pegou ali? Nossa. Irmãos, na hora da oferta, pode trazer sua cápsula aqui, tá bom? Ai, muito bom, obrigado. Acho que o Isaac vai... Ah, foi lá, foi. Isso. Antes de... Tá vendo espaço, raio, paisagem? Volta um pouquinho. Volta. Quando diz o uso do espaço, alguma coisa assim, não é? O palco. Não é? Isso aí, exatamente, esse mesmo. Então a gente vai começar a ver hoje... vocês gostam de mapa? Quem gosta de mapa? Vocês vão me ajudar? Vocês me ajudam hoje? Nós vamos começar a ver onde que as coisas acontecem no Antigo Testamento. Nós vamos lidar com o palco em que acontece essa dramatização que é a história do Antigo Testamento. Aliás, falando em dramatização, hoje na teologia se lida muito com um tema chamado teodrama, a história como um grande teatro, no bom sentido de que as coisas acontecem em cenários preparados por Deus, em atos preparados por Deus. E nós vamos começar a olhar o palco. Para isso, eu trouxe para vocês, eu acho que eu já passei esse slide próximo, quando estudamos primeiro aos Coríntios. Lá atrás, metade da igreja não era da igreja ainda, mas no comecinho de 1 aos Coríntios, antes da pandemia, nós lidamos com alguma coisa aqui, algum conceito que está aqui. Então vai passando o slide para mim, Sérgio. Pode deixar apagado. Passa para mim sempre o slide inteiro, tá? Para eu ter... Depois, quando eu tiver meu negocinho aqui, eu tenho, mas não tem bateria, porque aquilo consome... Eu estou no meio da apresentação, já morre. Preciso conseguir um outro mais econômico, né? Volta, isso aí, segura aí. Segura cada slide, Sérgio. Não dorme, Sérgio, não dorme. Se precisar de café, o Ademir... Você não pode, né? Tem que ser um... Tem um decaf aí, turma. Olha lá, hein? Vamos lá. Quando se estuda geografia... Alguém tem alguma formação na área da geografia aqui? Não? Ok. Que absurdo, né? Também não tenho. Então vamos lá. Vamos discutir um pouquinho algumas categorias. Eu peguei as categorias do livro do Antônio Carlos Roberto de Moraes, que eu não lembro o nome agora, mas é o livro principal dele, que ele escreveu, ele já é falecido, mas ele usa essas categorias do estudo geográfico, e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas depois no espaço de Israel. Quando se estuda geografia, e nós vamos estudar geografia aqui. Alguém já foi para Israel? Turma do Maurício, foi? Mais alguém? Ok. Então nós temos duas perspectivas presentes aqui. Nós temos a perspectiva geográfica do Alexandre von Humboldt. Sabe quem é, não? Alguém já ouviu falar da corrente de Humboldt? Maurício, já ouviu falar? Onde que tem a corrente de Humboldt? País chamado Chile. E esse camarada, ele é o pai da geografia, e ele fazia geografia visitando os lugares. Então ele ele quer compreender o espaço do mundo, e ele pega um navio século XVIII e vai visitando os lugares. Mas existe uma segunda área da geografia, de um alemão chamado Karl Ritter, alguma coisa assim. É com R, como que fala, André? Ritter, né? Ok, então é o Carlos Cavaleiro, né? E ele faz geografia no escritório, ok? Ele estuda a partir de mapas, ele estuda a partir de espaços que alguém visitou e ele agora senta no escritório e avalia. Então aqui nós vamos ter as duas perspectivas, porque
eu tô mais com o alemão ali, né? Eu nunca fui para Terra Santa, mas esses mapas que nós vamos lidar aqui, eu sentei, dei uma boa olhada, e nós vamos ter uma perspectiva de quem foi, quem molhou o dedinho no Mar da Galileia, né? Quem fez a Via Crucis, não é isso? Esteve em Jerusalém, sentiu o cheiro de Jerusalém, foi no Monte das Oliveiras, né? Foi batizado no Rio Jordão, né? Não foi? Que oportunidade perdida, hein, Isaac? Não acredito, hein? Amadores total, né? Então, contribuam, por gentileza, tá bom? Contribuam com coisas que vocês lembram e viram, tá bom? Mas lidando então com as categorias de pensamento na geografia que a gente vai lidar aqui. Primeiro, a categoria do espaço. O espaço é o ambiente, é o meio em que surgem relações humanas, que podem ser culturais, sociais, econômicas, relações políticas, de poder. Isso na geografia é chamado de espaço. E na geografia o espaço normalmente é neutro, ok? Ele vai começar a ganhar significado conforme a humanidade faz uso ou não do espaço, ok? Mas o conceito básico na geografia é o conceito de espaço. Conforme a gente vai dando significado, olha que interessante. O que é um território? O que é um território? Uma região demarcada. Ok. Demarcada pelo que, doutora Deise? Política. Ok. Política em que sentido? Domínio. Poder. O conceito de poder. Pensa comigo. Onde que está o território brasileiro? Está ali marcado nas fronteiras, não está? Ok? Entrou um traficante pela fronteira. Em que momento a polícia pode prendê-lo? Por quê? Ela pode exercer o poder dentro de um espaço delimitado pelo seu poder. E é interessante o conceito de território. Você vai na favela, no Rio de Janeiro, naquelas que tem traficante lá e tal. Quem exerce o poder naquele território? Em tese deveria ser o Estado, mas quem que exerce? É o traficante, quem tem a arma, não é? Se o Estado quiser tomar o território, ele toma. Então, quando a gente for falar de território, eu quero que vocês tenham em mente, território é o espaço mais o uso do poder, ok? Legal. Conceito de lugar, né? Lugar é interessante porque lugar ele envolve um aspecto emotivo. Sabe, você passa num lugar e fala, nossa, foi aqui que eu casei, aqui foi minha lua de mel. Esse é o conceito de lugar, quando você pega o espaço e atribui ao espaço algum tipo de significado, que pode ser social, cultural e normalmente afetivo. Tem gente que fala o seguinte, quando eu morrer, eu quero que enterrem meus ossos em Atibaia. Alguém fala isso aqui? Não. Pra gente saber, né? A gente avisa. Ok, a Carla, a gente tem que lembrar disso. Vocês sobreviverem, né? Então lembrem-se de Andréas, né? Se estiver em Stuttgart, vocês já sabem. Porque há um conjunto de afeições ligadas ao espaço. Existem lugares que não são lugar. Não são lugar. Porque você passa por eles, não tem nenhum tipo de sentimento de afeição. Muitos que estudam a formação de Brasília, quando vocês estiverem em Brasília aqui, o que chama atenção quando você anda de carro em Brasília? Oi? Vazio. Você está pensando nas avenidas ali, né? Que faz ali as asas, né? Do plano piloto, não é isso? Ali as pessoas passam todos os dias. Tem um monte de árvore, um monte de lugar verde, mas aquilo não tem nenhum sentido ou significado. As pessoas, aquilo é só um lugar de passagem. Tem separado, né, os lugares onde é cada coisa. Os lugares, olha que interessante que você falou. Os lugares estão separados. Onde você vive É um lugar. é um lugar. Onde você passa é um não lugar na geografia. Não é? O lugar tem esse sentido de relações sociais. Não é? E finalmente o último conceito que a gente vai lidar é a paisagem. O conceito de paisagem, passeagem é boa, né? Esse conceito ele é muito influenciado por um geógrafo chamado Milton Santos. Já ouviram falar? Cara, esse cara é fantástico. A paisagem
na geografia é aquilo que a gente vê. Mas a paisagem, ela pode ter dois sentidos. Pode ser uma paisagem natural. O que é uma paisagem natural? O que é uma paisagem natural? Natureza, árvore, céu. Ok, natureza, mas em que sentido? Nunca foi, tá vendo que são relações sociais? Olha lá, o Júnior já matando as aulas aqui. Semana passada, Hebreus 7,12, hoje. Não foi mexido pelo homem. Você pode ter uma paisagem não natural a partir de um jardim, que é o que Deus faz na criação. Ele cria uma paisagem não natural, ele faz um jardim que envolve natureza, mas é não natural na organização do espaço. Ele dá sentido a uma paisagem que era natural. Então, paisagem é aquilo que se vê. E o Milton Santos, inclusive, ele diz o seguinte: quando você vai analisar um momento de algum lugar, é como se você jogasse uma bomba de nêutron. Alguém sabe o que é bomba de nêutron? Alguém sabe fazer uma bomba de nêutron? Sabe, doutora? Que bom. Então, o que é uma bomba de nêutron, doutora Deise? É uma destruição total. A bomba de nêutron, ela destrói a vida apenas. Ela mata a vida e mantém os prédios. Então, quando a geografia vai fazer um recorte fotográfico de como é o momento nas relações sociais, é como se eles jogassem uma bomba de nêutron, tirassem as pessoas e vissem a paisagem que foi modificada pelo homem. Aquilo que o Milton Santos vai chamar depois de próteses do território. O que é uma prótese? Não? O que é uma prótese? Oi? No seu dente, né? O que é um dente? Tem um protético lá. O que ele faz? Coisa colocada. Postiço. Isso, ele coloca algo que não estava lá. E o geógrafo, para ele, quem estuda geografia, interessa muito olhar a paisagem e perceber quais são as próteses. Por exemplo, fala para mim uma prótese muito importante do território israelense inaugurada por Salomão. Templo. Qual é o significado do templo em termos geográficos? É um lugar de afluência, não é isso? As pessoas, é um lugar de atração, é um lugar de significado, de poder, entende? Além das questões teológicas. Então está tudo isso dentro da perspectiva geográfica, na paisagem de Israel, na paisagem não natural, dentro de uma cidade com um significado teológico, existe uma prótese feita pelo homem a partir de revelação de Deus, e essa prótese tem sentido até hoje para o povo judeu. Aliás, o que foi colocado nessa prótese hoje? A mesquita, não é isso? Do pomo dourado, né? Está lá, não tem templo hoje. Há uma outra prótese. Olha que interessante, você começa a lidar com esses temas. Enfim, né? Nós vamos então olhar mapa e a partir desses conceitos que nós definimos aqui. Alguém tem alguma dúvida nesses conceitos? Tem? E aí, Maurício, faz sentido para você que é um Alexander von Humboldt aqui da igreja? Ok, então tá bom. Se o Humboldt falou, tá falado. Joga para nós então o próximo slide, Sérgio, inteiro, por favor. Vamos conversar um pouquinho do território de Israel. Olha que interessante. Vamos conversar um pouquinho a partir de Abraão, por exemplo. Qual era o território ao qual Abraão tinha poder? Território é espaço mais poder. Pensa comigo, como que isso fazia sentido para Abraão? Por que Abraão? Por que eu estou falando de Abraão? Abraão é chamado, Gênesis capítulo 12, da cidade de Ur, uma cidade muito urbanizada, linda. E ele é chamado e vai viver em que tipo de habitação? Tendas. Abraão vai viver em tendas. Abraão tinha ali no espaço de Israel, ele tinha um território. Tinha território. Ele tinha poder sobre esse espaço. Abraão tinha. Talvez ali numa micro-região, mas ele tinha sobre o espaço que Deus ia dar? E Davi tinha? Então há uma progressão do que nós chamaríamos da territorialização do espaço.
Essa é a história de Israel. O que era só um espaço, uma paisagem natural, talvez com algum tipo de prótese arcaica dos pais da igreja, dos patriarcas, né? Ali, aos poucos, aquilo que era um espaço ou uma paisagem natural se torna um território. Essa é a história de Israel, a territorialização do espaço. E hoje, como que é Israel em termos de território? Como que é o uso do poder de Israel dentro desse espaço ali da Palestina? Como que é hoje? Até onde que Israel domina hoje? Vocês sabem, não? Domina tudo? Está dividindo com quem? Jerusalém, por exemplo, está dividindo Jerusalém. Vocês foram em qual parte? Na internacional, né? Só tem internacional, mas comandada por quem? Você tem uma Jerusalém hoje, que é um espaço internacional, controlado por Israel, mas que não é, digamos, não é território de Israel, no sentido de que ele comanda tudo ali. Você tem a faixa de Gaza, por exemplo. Quem comanda a faixa de Gaza? Já ouviram falar da faixa de Gaza? Quem manda na faixa de Gaza? Alguém sabe? Os palestinos. Ok? Olha lá. É dentro do que a Bíblia chamaria de território de Israel. E quem comanda são os palestinos. Colinas de Golã, lá no norte. Há uma disputa territorial entre israelenses e palestinos. E com o Líbano e o Hezbollah ainda não ajudando muito ali. Olha que interessante. Então, nós hoje temos uma perda territorial de Israel em relação ao auge com Salomão. Uma perda significativa, mais da metade do território. Né? Então, o Antigo Testamento, turma, é uma narrativa com avanços e recuos das dificuldades de Israel dominar o espaço, transformando-o em território. Estão compreendendo o conceito? E nós vamos perceber, e aí entra a teologia junto, é que é Deus quem comanda as idas e vindas de transformar espaço em território. E às vezes Deus diz: eu vou tirar vocês da terra. Ou seja, Ele mantém a região, o espaço, como algo que é de Israel, mas Ele tira a possibilidade de Israel transformar aquilo em território. Por exemplo, as 10 tribos são tiradas com o reino assírio. E algumas centenas de anos depois, Judá e Benjamim vão para o exílio. Então alguém vai lá e os tira. Então aquilo que era território de Judá se torna território babilônico. O uso do poder e da força se torna babilônico por 70 anos. Depois eles retornam, ok? E aí vem o Império Romano. O que o Império Romano faz na época de Jesus? Quem comanda o espaço de Israel na época de Jesus? Roma. Não tem? São os romanos. Olha mais uma vez. Israel usa o espaço, mas aquilo não é território deles. Interessante. Deus usa esse conceito. Deus já sabia geografia um pouquinho, né? Então ele usa esse conceito de poder ali, né? Oi. É por conta das tribos que tem essa disputa? Mais ou menos, Márcia. Os grandes exílios israelenses, eles são exílios, a saída do povo de Israel, são 3 grandes momentos que ela acontece. Primeiro com o povo assírio, eu não lembro a data aqui, mas quando os assírios chegam, todas as 10 tribos do norte são retiradas e elas são misturadas com outros povos. Fica Judá e fica Benjamim. Algo em torno de uma centena ou 200 anos depois, eu preciso lembrar essa parte, não tem, mas são alguns séculos, é bastante tempo depois, Deus disciplina Judá e Benjamim, que são 2 tribos que ficaram. Eles são retirados e vão para a Babilônia, período de Daniel, depois de Esther e tudo mais. Só que a Babilônia não mistura eles com outros povos, eles continuam judeus, e depois com o rei Dario e com Ciro e Dario, com Dario e Ciro especialmente,
os judeus voltam, ok? Então, esses são o segundo exílio. E o terceiro exílio, ano 70 depois de Cristo, quando destroem Jerusalém, os judeus são dispersos, e há um retorno em 1948, com a criação do Estado de Israel. Então, principal disputa hoje Israel foi tirado no ano 70 e aquela terra ficou vaga. E aí quem estava por lá viveu a vida por quase 2000 anos, por 1900 anos, e são os palestinos. E agora, com a criação do Estado de Israel em 1948, os judeus voltaram. Na verdade, os judeus voltaram com um homem chamado Davi Ben-Gurion, final do século XIX. Ele começa uma grande migração de judeus para a Palestina. E depois, com a Primeira e Segunda Guerra, com o Holocausto da Segunda Guerra, se estabelece o Estado de Israel como uma espécie de compensação ao que os judeus sofreram na Segunda Guerra. E aí nós temos então os judeus voltando para a terra original, mas com gente que já ocupa o território, que são os palestinos, ok? Que tem toda uma discussão da origem dos palestinos. Mas enfim, agora eles voltaram, eles estão lá e você tem que negociar quem ficou por 1900 anos, não? Entendeu? Então essa disputa principal. Das 10 tribos que saíram com o governo assírio, eles formaram samaritanos. E aí há aquela disputa no Novo Testamento entre Israel e Samaria, porque os judeus consideravam eles bastardos, vocês são ilegítimos, vocês são judeu, né, misturado, né? Então eles têm um ódio muito grande com os samaritanos. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, João faz uma nota de rodapé lá, ele diz literalmente, os discípulos se admiraram que estivesse conversando com uma mulher samaritana. E ele diz assim, entre parênteses, né? Porque os judeus e os samaritanos não comem no mesmo prato. Que é traduzido para a gente, judeus e samaritanos não se dão bem, né? Mas literalmente não comem do mesmo prato. Porque houve essa questão de Samaria e da mescla e tudo mais. Legal. Mais dúvidas? Quando fala da promessa para Ismael, que aí fala a origem dos povos que decorre, muitos falam hoje que o conflito é originado dessa promessa que Deus fez também para Ismael lá no deserto. Você entende essa relação? Ismael vai ser um jumento selvagem, né? E dá origem a um certo grupo de povos árabes. Então vocês estão diante de um jumento selvagem. Queria saber se eu não toca no assunto, porque se é do povo, você... É um pouco mais complexo do que só Ismael, mas Ismael dá origem a parte de grupos árabes, semitas, que habitam a região. Outra parte vai vir de Esaú, né? Então toda a parte de Edom e tudo mais. E depois vem os filisteus. Os filisteus, eles vêm da Grécia. Então todos esses 3 grupos, eles se misturam, formam grupos étnicos e tribos também. Dizem, né, na política internacional, que os árabes não se dão bem em nada entre si, a não ser no ódio a Israel, né? Mas a realidade é que essas profecias, quando você junta para Ismael, para Esaú, para Edom, enfim, toda essa região, você vai ver as disputas ali que de fato são históricas. Então vem também de Ismael, mas não só de Ismael, ok? Diga, Hiroko. Essa perda é sempre causada por pecado. Uma boa pergunta. Eu tendo a responder que sim. Tem uma coisa na pergunta, uma palavra que me incomoda, que é o sempre, né? Pode ser que haja outros propósitos, mas o ponto da Hiroko, ela está citando Deuteronômio capítulo 28, que fala das bênçãos e das maldições ao povo judeu. Bênçãos quando eram fiéis, maldições quando eram infiéis. E dentre as maldições, a perda do domínio no espaço está lá. Vocês vão ser levados para uma terra estrangeira e tal. Então, na teologia se lida assim. Os judeus, eles têm a posse da terra, têm o título de posse, mas a permanência é condicional. Então, eu acho que a tendência a responder a sua pergunta é sim. Normalmente
sempre, quase sempre ou sempre, que Israel sai do território é por causa de algum tipo de pecado, ok? Também não fala territórios, país, mas também até na cidade onde a gente mora, não é pecado também, né? Acho que não. Acho que a gente não se aplica à igreja. Se você for presbiteriana, né, a gente te batiza aqui. Eles talvez digam que joga um azeitinho ali, um salzinho e tal, né? Nós entendemos que isso é um trato de Deus específico com Israel. E nós entendemos que não terminou esse trato ainda com Israel. Quantos são judeus aqui? Tem algum judeu? Não. Tem libanês, né? Mas judeu não tem. Então, com a gente, o trato é em outras bases. Eu não tenho promessas de permanência, não tenho promessas de bênçãos físicas, territoriais, a partir da fidelidade. Eu tenho promessas espirituais, ok? A partir da fé, a partir do serviço ao Senhor, mas a gente não tem acesso a bênçãos. Se você for fiel, eu vou te dar um terreninho onde você quer, no Palavra da Vida, porque é santo, né? Então, não temos isso. Mas os judeus, a gente entende que tem, ok? Então, é levemente diferente o trato de Deus com Israel, o Israel étnico, do que com o Israel espiritual, que possivelmente é a igreja, ok? Então, para Israel é verdade, para nós não sei, acho que não. Pastor, como eles conseguiram colocar a mesquita ali? Então, nesse vácuo de permanência dos judeus, veja, os judeus saem no ano 70 depois de Cristo e eles voltam no fim do século 19. São 1800 anos, aí surge o islamismo no século 7 e está lá, não tem judeu para defender Israel, né? Então esse é o ponto. E quando as cruzadas chegam e tentam tomar, Deus não permite. A história das cruzadas, eles não conseguem dominar Jerusalém a ponto de mexer com algumas coisas. Agora eu não lembro que ano foi construída a mesquita, né? Mas realmente foi nesse vácuo de permanência. Tem. Consegue. Esse é o problema. Você vai mexer num vespeiro e hoje você tem você tem alguns países muçulmanos com bomba atômica. Israel tem também. Então, é tipo assim, nós vamos lidar com o espaço de Israel, espaço desse tamanho, certo, Maurício? Desse tamanho. É menor que o estado de São Paulo, pequenininho. Quantas bombas atômicas você precisa para destruir Israel? Fala aí. O cara tinha uma lasquinha da bomba, né? Tinha um filetezinho assim. Acho que vale lembrar que, na verdade, o convívio dentro de Jerusalém, por exemplo, entre árabes e judeus é normal. É pacífico, sim. Eles andam na rua e está todo mundo junto. Tanto que a gente tem o lado de Israel que é ortodoxo, onde você vê os judeus todos vestidos de forma ortodoxa, mas você vai no bairro árabe, onde tem comércio e tudo isso, e eles estão convivendo, passa judeu, passa. Então, quando você fala, no meu entendimento aí, desculpa, não tenho. Pode falar. Fala, Humboldt, fala para nós. A disputa ali é pelo poder, na verdade, porque dentro do território estão os dois. A gente, quando foi visitar Jericó, por exemplo, é controlado pelos palestinos. E em alguns momentos no ônibus parava, o ônibus entrava, o pessoal para revistar e ver dentro dos ônibus, o ônibus naquele lugar onde os palestinos estavam controlando, porque ali eles tinham o poder, né? Sim. Essa terminologia. Ali é território palestino. Mas dentro, por exemplo, mesmo do exército de Israel, o meu entendimento é que não necessariamente você tem que ser judeu para estar se você pode ser um israelita. Pode ser um árabe, exatamente, um árabe israelense. O exército de Israel. Agora, é óbvio que o Israel defende muito mais os interesses voltados aos judeus do que aos árabes, mas dentro você passa a ser israelita. Você pode ser um israelita árabe e ser um israelita judeu. Então, é bem confuso, na verdade, em alguns momentos. Quando você entra e você vai visitar o Muro das Lamentações, ele fica a parede, você olha lá embaixo, lá em cima, do lado de lá do muro, está o Domo da Rocha, onde é controlado pelo... Domo da Rocha é onde supostamente Abraão foi sacrificar Isaac, ou Ismael, dependendo. É a cúpula ali da mesquita, né? Então, os judeus entendem que
está o domo da rocha, e o finalzinho onde eles vão no mundo das lamentações e implorar, é justamente onde estaria o Santo dos Santos, Santíssimos ali. É o lugar mais próximo que eles conseguem chegar aos Santos dos Santos hoje. Você entra no mundo das lamentações, tem uma sala, você entra até o final, e ali ficam os mais tradicionais, que é o mais próximo que eles conseguiriam dar do Santo dos Santos. Quer dizer, os judeus de um lado, e do outro lado em cima, onde está na mesma região, está o domo da rocha, onde é controlado pelos palestinos. Que os dois entendem que aquele lugar é santo, tanto os judeus quanto os árabes. Não, ótima colocação. Eu tenho só uma pergunta. Lá em Jericó, você marchou ou não? O cara é amador, né? O cara é amador, né? Tá bom. Desculpa contribuir dessa forma para a sua colocação. Você está esperando uma pergunta profética. Joga para nós aí, Sérgio. O papo tá bom, hein, turma? O papo tá bom, né? Vocês são meus cobaias aqui para uma aula que eu vou dar no sábado, tá bom? Só para vocês saberem, né? E olha que interessante. Quando Abraão chega, que é o primeiro a quem vai ser apresentado esse espaço, aquilo aos poucos começa a ter um significado afetivo teológico para os judeus. Então, a história de Israel não é só a transformação do espaço em território. A história de Israel é a transformação do espaço em lugar. Hoje, os camaradas entendem Jerusalém como Terra Santa. Mas fala para mim, qual foi o primeiro rei que governou em Jerusalém? Aliás, quando que Jerusalém se tornou definitivamente dos judeus? Definitivamente, entre aspas, pela primeira vez se tornou dos judeus. Quando foi? Com que rei? Com Davi. E não foi no primeiro ano de ministério, de reinado, né? Ele tem que tomar Jerusalém. Então, Jerusalém era uma cidade dos jebuseus. Ela se torna um espaço, se torna um lugar a partir de Davi. Interessante, né? Então, há um processo paulatino, crescente de afeição do povo judeu pelo seu espaço. E nós vamos ter que lidar depois nessa história do Antigo Testamento, né? Do estabelecimento de território e lugar. Lugar é uma coisa que não se perde. Quantos aqui nasceram numa cidade diferente da qual vocês vivem aqui? Fala aí, né? Legal. O que você sente pelo lugar que você nasceu, se você viveu lá? O que você sente? Nada? Nossa. Deslugarizou o lugar que nasceu. Eu sinto raiva, né? Porque eu vou em São Paulo, passo um monte de raiva lá. Sinto raiva, eu não acredito. Mas eu estava tendo essa conversa com um colega do curso lá semana passada, na semana retrasada. E esse camarada também é nascido e criado em São Paulo. Ele fala, cara, eu ainda não consegui abandonar São Paulo. Eu moro em Atibaia, não consegui abandonar São Paulo. Eu consegui, né? Então, São Paulo é lugar ainda, né? Então, normalmente, quando a gente estabelece um vínculo afetivo com o espaço, isso permanece. Aí você vê as canções do exílio, chamaram a canção do exílio. Lembram a canção do exílio, século XIX? Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Lembram? Quem escreveu isso? Quem escreveu mesmo? Gonçalves Dias. Nossa, a doutora Deise dominando a aula aí. Então, isso depois é citado naquela música, na canção do Expedicionário que a gente cantava. Ele faz referências à canção do exílio. Por que o exílio? Por que surge o conceito de saudade, por exemplo, na língua portuguesa? Surge a partir de percepções do lugar. Ok? O Brasil é um lugar. E o território de Israel, o espaço de Israel, aos poucos Deus quer transformar aquilo num lugar. Não é uma questão humana apenas. Deus vai dizer que o lugar é santo. Deus vai dizer que eles serão abençoados ali. Deus assina embaixo da ideia de uma terra que mana leite e mel. Deus quer transformar o espaço em lugar. Não é só um vínculo afetivo do povo. É um conceito que Deus tem e Ele quer implantar na região ali, no espaço de Israel. Deus quer, já você vai para o próximo slide. Deus quer, por exemplo, que quando os judeus estão longe do espaço, que eles tenham saudade.
Ele quer esse sentimento nos judeus. Manda para nós aí, Sérgio, próximo slide aí. Conversar da paisagem. E eu não preparei aqui, eu tive ideia ontem à noite tomando banho, né? Já era um pouco mais tarde, não deu para fazer para hoje. Mas eu vou trazer depois um slide sobre a fauna e a flora. Ok? Falando de paisagem, fauna e flora são importantes, né? Mas a história de Israel é uma transformação enorme na paisagem. Então nós temos ali primeiro uma paisagem na época abraâmica e depois na época dos juízes, que é uma paisagem cujas próteses são cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Você já morou numa cidade? Meu, é impressionante. Vocês já moraram numa cidade-estado? Onde vocês moraram? Singapura. Não é? É uma cidade-estado por conta da própria localização. Ela é uma ilha, não é? Então, olha que interessante. Uma cidade-estado é uma cidade que funciona como se fosse um país. Ela tem a demarcação de território, ela tem o exercício do poder dentro das suas fronteiras e ela negocia com outros como se fosse um país. O Vaticano é considerado uma cidade-estado? Mas, puxa, cara, o Vaticano é uma entidade sui generis no direito internacional. Talvez tenha sido em algum momento. Talvez seja considerado um estado, porque não é uma cidade, ela é um bairro, bairro-estado, né? Alguma coisa assim. Né? Então tem que ver com toda uma história sui generis. Né? Então é interessante. O que vai acontecer ao longo do processo é transformar cidades-estados que não são de Israel em, primeiro, território de Israel, e depois junta esses lugares, alguns são destruídos completamente, e transforma tudo aquilo num estado, de fato. É um processo de estatização do espaço. Então você vai pegar, na época de juízes, cidades-estado. 500 anos depois, um estado com Davi, Saul e Salomão. Interessante, né? E também começa a haver a paulatina introdução de próteses no território com significado profundo teológico. Por exemplo, até Salomão se tornar rei, onde que as pessoas faziam os seus rituais de adoração no povo judeu? Tabernáculo, que em outras palavras é uma tenda, uma barraca, né? Então, era uma barraca, uma barracona, mas era uma barraca. E Davi ora um dia, fala assim, está lá no palácio de pedra e tal, mármore, e ele fala, nossa, eu estou aqui e quando eu vou adorar, eu vou lá na barraca. Por isso que ele tem, vou construir o templo. Deus fala, amiguinho, sua mão está meio suja de sangue, né? Mas eu vou permitir que seu filho faça. E aí ele chuta o pau da barraca, né? E constrói um templo, né? E é isso que acontece. Então é um processo de implantação de próteses no território, né? E hoje nós temos essa prótese completamente estrangeira, idólatra, pagã, que é o islamismo. Posso morrer depois de tal, né? Dentro do lugar mais santo dos judeus. Entende? Quem que deixou isso lá? Foi Deus. Foi Deus que na sua soberania determinou sem se sujar com o mal, né? Essas duas coisas aqui. E os judeus sempre esperaram. Primeiro, Deus sempre ordenou que as próteses pagãs fossem destruídas. O que tinha nos altos dos montes ali? As postes. Oi? Isso. Eu ouvi altares e postes, né? Muita gente adorou a Deus nos altos, né? Tem um termo que eu esqueci agora. Mas ali onde eram lugares de adoração, eventualmente a Deus, eventualmente aos ídolos pagãos. E quando é ali do pagão, você vai ver nos reis e nas crônicas, fulano foi fiel, não como o meu servo Davi, porque ele não removeu os altares pagãos dos altos dos montes.
O que ele está dizendo ali? Olha que interessante. Havia próteses que Deus queria que fossem tiradas, e o rei não tirava porque ele tinha medo do povo. E aí você chega, por exemplo, agora, o povo judeu quer tirar a prótese que está lá, e Deus fala, não, você não vai conseguir, só quando eu quiser. Interessante, quando Deus falou tira, eles não tiraram. Agora eles querem, Senhor, tira, não tiro, tira você. Interessante como Deus vai lidando com essa questão de próteses no território. Todo mundo lembrou do conceito que eu falei de prótese, não? Legal. Sérgio, manda para nós aí. Agora sim, dá uma olhadinha. Mas, eu quero só, isso daqui é o mapa, e eu vou descrever para vocês, que eu não consigo enxergar bem aqui. Já nós estamos resolvendo isso, mas eu quero que vocês enxerguem aqui. Esse é o mapa, que é o norte da África. O Alex está aqui, por exemplo. Aqui você tem toda a região da Mauritânia, e você vai chegando até o Egito, que está aqui, ó, tá? Você tem aqui a Europa, com Portugal, Espanha, França, Itália. Aí você vem pegar a Grécia aqui, uma região da Turquia. E aqui nesse circulinho aqui é onde está o território ou o espaço judeu, ok? Dá uma olhadinha. Olha o mapa aqui. Eu quero que, mesmo não conseguindo enxergar 100%, eu quero que você me fale o que você está vendo. O que chama atenção aqui? Primeiro, dimensões. As dimensões do espaço. Lembre-se que o círculo vermelho é maior que o território, tá? Olha a dimensão em relação... Cara, a Itália é um país grande? Faz pizza, mas não é grande, né? Não é um país, nossa, vai para a Itália, é tão grande, né? Mas olha a dimensão de Israel em relação à Itália. Cara, olha em relação a Portugal. Cara, Portugal pra gente, a gente considera uma cidade-estado. Mas olha em termos de tamanho. O que mais que chama a atenção para você? Ok, primeiro, em volta do Mediterrâneo, perto do Mediterrâneo. Isso vai afetar o quê? O que afeta quando você está perto de um marzinho assim desse tamanho? Navegação, o que mais? Comunicação, o que mais? Comércio, o que mais? Afeta o clima, não? Afeta o clima, não é? Tanta coisa que só de... Mas o que mais você vê nesse mapa aqui? A sua centralidade. Não? Obrigado, André. Centralidade. Em relação ao que é importante para a gente? Está estudando o panorama do Antigo Testamento. Que mundo? Mundo antigo. A gente chama de mundo antigo, ok? Está no centro do mundo. A gente vai lidar bastante com essa centralidade já. Quando lidar com os impérios. Está no meio. É bom estar no meio? Depende. No que é bom estar no meio? Comércio. Não, vocês falaram. O que é ruim? Onde tem treta, você está onde? Literalmente está no meio, não é? Então, olha como a gente vai perceber que estudar a história de Israel é estudar a história do mundo antigo. Tudo que vai acontecer no mundo antigo vai afetar Israel. O Calígula é imperador. O que afetou o Brasil? Nada, não? Tudo índio pelado ainda. O que afetou Israel? Nero como imperador. O que afeta Israel? Surge o Império Babilônico fazendo contraponto ao Egito. Está no meio. Deu treta com os grandes. A mole é meio grande, vocês sabem, né? Então, uma vez, um amigo deixou comigo o cachorro dele, né? Que era um Golden. E a mole é um doce. E eu falei, a mole era pequenininha, eu falei, puxa, que bonitinho, as duas brincam o dia inteiro, vou dar comida para as duas aqui. A mole foi comer o dela e a Golden estava comendo a comidinha dela. A mole comeu, eu falei, nossa, ela está comendo meio rápido hoje. Quando ela viu que eu dei comida para um outro cachorro, eram 11 horas da noite, mas começou uma briga.
A Molly tem 70 quilos, na época tinha uns 58. Com uma Molly com um Golden. Eu falei, meu Deus do céu, quem vai entrar no meio? Eu falei, Dani, vem cá, querido. Não dá. Eu joguei meu tênis. Não? Pega água gelada. Não? Eu falei que eu perdi meu braço. Não, tô brincando. Cara, terrível. Não? E Israel tá sempre no meio. Sempre no meio. Não? Apanhando de todo mundo. E o contrário é verdadeiro. Qual foi a época mais próspera de Israel? Que rei? Salomão. Se você olha o que está acontecendo em volta, todas as grandes potências estão tendo problemas internos. Então, se eles estão tendo problemas internos, eles vão brigar um com o outro. E aí um reinozinho está aí no meio e fala, nossa, que tempos de paz. E eles começam a expandir por causa de... Interessante, né? É Deus usando a história. Coincidiu com Salomão. Passa para nós então o próximo slide. A gente vai olhar com muito mapa aqui. Olha aqui. Esse é o mapa das 12 tribos. Eu acho que vocês enxergam até melhor do que eu. Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Tribos do sul, não é? Que você vai ter Benjamim e Judá. E as 10 tribos do norte ali. Dá uma olhadinha nesse pequeno espaço. Aqui nós temos que mar, Maurício? Morto. Você nadou no Mar Morto? Você boiou? Que nem você está na aula hoje, está boiando hoje. Isso, passa para mim. Você usou boia no Snoopy? Lá em cima tem outro marzinho ali. O que é isso? Mar da Galileia, né? O mar de Tiberíades, não é isso? É um mar. É um laguinho, né? Tipo do PV, Lago Dourado, né? Não. É maior que o Lago Dourado, Maurício? Não muito, mas... E que você tem que liga esses dois aqui? Tem um negocinho aqui no meio. O que é isso? Rio Jordão. Nesse tipo de espaço, qual que é a maior largura do Rio Jordão? Você sabe? Alguém sabe? O lugar mais largo? 18 metros. Talvez haja lugares que faz um laguinho e fique maior. Mas como o rio mesmo, 18 metros. Cara, não dá uma raia de piscina. Mas isso hoje, né? Sim. Eu vou trazer um slide sobre o Rio Jordão, vocês vão ver. O Rio Jordão é um túnel a céu aberto. Não é? É assim que eu classifico o Rio Jordão. Não é? Porque ele está abaixo do nível do mar na maior parte da sua extensão. E ele é, cara, fiozinho de água. Né? Vocês foram em qual parte do Rio Jordão? Na Judéia? Nossa! Quão chique são os seus amigos. Eu fiz um rafting no Rio Jordão, amigo. Eu fiz em Socorro. Vai com a mão, assim o cara pega assim. Mas é legal, fala assim, fiz um rafting no Rio Jordão, é legal. Não precisa contar que é devagar. Na hora que ele fala assim, fica, na hora que for ter uma descida, a gente vai tirar uma foto. Você acha que é uma mega descida assim? Você nadou no Rio Jordão, Maurício? Na água ali, né? Sim. Então tá bom, que bom. Não? Legal. Nós temos muito que conversar. Agora, os irmãos têm que estar cientes desses conceitos. Acho que vocês vão pegar nos conceitos na primeira parte da aula. São esses conceitos que a gente vai colocar no mapa daqui a pouquinho, a partir da semana que vem. Tá bom? Dúvidas? Alguma outra dúvida? Pergunta ou não? Vamos fazer uma excursão para Israel? Vamos? A igreja toda? Vamos? Então vamos. Então, se vocês falaram vamos, nós vamos. Então, vamos. Quem sabe? Vai orando aí. Vai orando pro real. Até acontecer um milagre. Né? Legal. A gente podia fazer mesmo, hein? Mas eu queria fazer. Já foi, Júlio? André. Puxa. Pois é. Ó, a gente vai. Vamos na mochilada. Vamos na mochilada? Vamos? A gente vai fazer o caminho. A gente vai descer a pé
Do Mar da Galileia até Jerusalém. Vamos? Pedra grande aqui. Dá pra duvidar, né? Não, a gente subiu a pedra. Seus Mar subiu a pedra do coração, 78 anos. Completa essa semana, não é? Não é? Moleza, meu. Tranquilo. E você nunca foi mesmo com a gente, Maurício. Pessoal, vamos conversar. Doutor Deis, vem pra cá. Vamos conversar, gente. Gente, bom intervalo para vocês e semana que vem a gente lida com esses conceitos novamente. Um abraço.